A destruição de casas no terreno ocupado pela Polícia Militar em São José dos Campos, no interior de São Paulo, entra no terceiro dia. Centenas de casas foram derrubadas, várias delas ainda tinham os móveis dentro. Muitos moradores perderam tudo porque não tiveram tempo nem de retirar os móveis. Quase 7 mil pessoas viviam no Pinheirinho. A ocupação do local começou em 2004. A triste realidade dos retirantes brasileiros foi imortalizada pela genialidade do pintor Cândido Portinari. 68 anos depois, uma imagem no interior de São Paulo denuncia outra cena chocante, a dos retirantes urbanos. O cartão vermelho da Justiça expulsou a família de José Lúcio para as ruas de São José dos Campos. O filho mais novo dele, ainda bebê, brinca no chão. Os outros dois, sobre colchões amarrados no teto do carro. Carro que agora se transformou em casa. Canil. Como é que vai ser a vida do senhor daqui para frente? Só Deus, né? O bairro do Pinheirinho está cercado pela polícia militar. A presença de 400 soldados impede que os moradores voltem e também acelera a saída de quem ainda não teve a casa derrubada. Isso aqui é autêntica barbárie. A Polícia Militar do Estado de São Paulo foi convocada para uma operação de guerra e guerra contra o povo que não tem moradia. Então, um problema social de moradia está sendo enfrentado a bala, a bomba, a violência de cacetetes e com a demolição de casas ao invés da construção. É uma contradição aberta. O clima é tenso desde domingo, quando a PM invadiu a área para cumprir uma ordem judicial estadual de reintegração de posse. A área de 1.300.000 metros quadrados pertence à massa falida da empresa Seleta, do empresário Nagy Narras, que chegou a ser preso em 2008 na Operação Satyagraha da Polícia Federal. Só para a Prefeitura de São José dos Campos, a Seleta deve cerca de 15 milhões de reais em impostos. Olha, a gente vê por essas imagens que muitos moradores sequer tiveram tempo de retirar as próprias coisas. Aqui a gente vê uma bicicleta e desse lado aqui, olha, ironia do destino. Vejam o nome desse jogo, Combate. E é exatamente isso que a gente vê aqui, uma imagem de guerra, um cenário de destruição. Maria da Silva caminha até o lugar onde ficava a casa dela. Desolada, tudo o que ela vê é seu sonho destruído. É triste, principalmente quando a gente não tem uma idade ainda para começar de novo. Difícil. A máquina agora se posiciona e sem piedade destrói. Em poucos segundos, a casa vem abaixo. É uma imagem impressionante. Uma cortina de poeira agora, mais um cômodo da casa sendo destruído. E pela imagem vocês podem ver que a casa ainda estava com um sofá, muitos objetos, muitos bens dos moradores ainda estavam lá dentro. Essa é uma imagem impressionante. Olha o sofá ali, roupas, tudo vindo abaixo. Agora, os antigos moradores estão em abrigos da cidade. Neste aqui, algumas pessoas tentam descansar, pensar num futuro melhor. Mas a maioria convive com a indignação. Não tá fácil, cara. Não tá fácil. Minha filha tem um dia dorme na casa de um. Eu coloquei um pouco de coisa na casa de gente, até é estranho guardar. A situação é essa aqui, ó. Vocês estão vendo e a gente não tem para onde ir, não sabemos o que estamos só esperando aqui. Os filhos da gente perguntam onde que vai morar e a gente não tem resposta. É um crime com o ser humano isso daí. Isso que se chama um verdadeiro crime com o trabalhador, com o pobre. Quem está aqui conosco é o nosso companheiro Ricardo Couto. Boa noite, Couto. Boa noite, Heródoto. Boa noite, André. Boa noite, Couto. Couto, eu acho que o pessoal que tratou desse caso não podia imaginar a repercussão internacional que ele teve. Também. Hoje, a ONU, através do Cláudio Ascioli, que é brasileiro, coordenador do Programa das Nações Unidas para o Direito e Habitação e chefe da política habitacional da ONU, o Habitat, criticou a condução da operação e afirmou o seguinte, que segundo a experiência internacional,
remoções forçadas como essa do Pinheirinho criam mais problemas do que soluções para a sociedade. Você concorda? Concordo plenamente. Heródoto, o que nós vimos desde domingo são cenas chocantes, como há muito tempo a gente não via no Brasil, né? Hoje nós vivemos uma democracia, né? Há uma série de questões aí político-partidárias, né? Disputa do PT com o PSDB, para ver quem tem razão, disputa entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Havia duas ordens contraditórias no domingo, mas o que mais me impressionou nessas imagens que nós vimos, e estamos vendo desde domingo, é o drama humano que está por trás disso, né? Afinal de contas, são 6.000 vidas em jogo. Não é possível que o governo municipal, a Prefeitura de São José dos Campos, o governo estadual e o governo federal, desde 2004, sabem que existe esse problema social, não tenham encontrado uma solução antes de mandar a polícia. Porque depois que mandou, depois que aconteceu, depois que derrubaram as casas, agora não tem mais jeito, né? Quantas vezes o ano passado o governador Geraldo Alckmin e a presidente Dilma Rousseff estiveram reunidos, né? Fotos, né? Se dão muito bem e tal. Por que não aproveitaram para conversar e encontrar uma solução comum para isso? Mas o governador é daquela região lá. Exatamente. O governador do Vale do Paraíba. E já era governador quando houve a invasão, em 2004. Para ninguém é novidade isso, né? Então, eu não consigo entender como é que agora estão cadastrando as famílias que estão muito maltratadas, em condições desumanas, né? Degradantes, em abrigos improvisados. Por que isso não foi feito antes de chamar a polícia, né? Por que o governo federal não desapropriou a área antes, né? Para que serve o Ministério das Cidades? O Ministério das Cidades é aquele que o ministro também está no balanço a manucar. Sabe? Então, é um conjunto de erros dos três níveis de governo e do judiciário que levou a essa situação dramática, porque essas pessoas têm que ir para algum lugar. Mais ou menos o que aconteceu aqui na Cracolândia, na capital de São Paulo, né? Quer dizer, antes de mandar a polícia, tinham que ter os abrigos, que agora estão sendo providenciados. Vamos contar um exemplo daqui a pouquinho de Pernambuco. Foi exatamente o contrário lá. O procurador vai estar aqui para contar que lá eles fizeram exatamente o contrário que fizeram aqui. Pois era, antigamente São Paulo era um exemplo para o país, né? Agora, tudo de pior acontece aqui. Nós vimos outro dia que no Rio de Janeiro o problema do crack está sendo tratado de outra maneira. Desde o ano passado, um trabalho conjunto, como deve ser feito, entre o governo federal e o governo do estado, né? A gente vive um momento muito ruim, muito triste aqui em São Paulo, sabe? Ninguém pode se conformar com essas imagens que nós acabamos de ver. Couto, até mesmo na declaração desse arquiteto da ONU, ele fala, inclusive, que a ONU não é favorável a esse tipo de ação, mas que numa situação que não há o que fazer, que se precisa desocupar, as famílias devem ser comunicadas antes, avisadas. A gente mostrou várias imagens, as pessoas não tiveram tempo nem de pegar as próprias coisas, né? Então, absolutamente fora do padrão nacional e internacional. Não, é uma coisa desumana. As casas foram invadidas pela polícia a pontapés, com cacetetes, com bombas, de madrugada. As pessoas estavam dormindo, né? E a ordem era a seguinte: levanta vagabundo. Então não dá, numa situação dessa, para você simplesmente dizer que está cumprindo uma ordem judicial, né? Que já era esperada, porque há meses vem se discutindo isso. E não pode ser feito dessa maneira. As pessoas merecem respeito, né? Já vivem numa situação muito difícil. E como a mulher perguntou, e agora? Para onde vamos? Quem vai dar a resposta? Acaba criando um problema ainda maior. Claro, claro. E que poderia ser evitado.